Salve turma, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Isaac, tenho 16 anos, não sou professor, sou apenas estudante e juntamente com você gostaria de iniciarmos o nosso estudo a respeito de densidade, suas conexões e suas aplicações. Bom, primeiro, na última aula, nós tratamos a respeito das propriedades gerais e nessa aula vai ser tratado sobre propriedades específicas, aquelas nas quais conseguimos identificar qual é aquela substância. E a propriedade específica que vamos estudar na aula de hoje é a densidade. Densidade é a razão entre massa e volume. Razão, o que é razão? Razão, a gente vai ver bastante em matemática, é a divisão. Então, é a divisão entre massa e volume. Inclusive, massa e densidade são propriedades diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a massa, maior a densidade. Porém, a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um copo de areia. Aí, quando eu coloco areia nesse copo, eu tenho uma tal densidade. Porém, quando eu aumento esse volume e coloco essa mesma quantidade de areia, o que tem maior volume vai ser menos denso. Então, quanto mais volume, menos densidade. Porém, se eu tenho um copo que tem uma quantidade de areia, beleza. Só que aí eu tenho o mesmo copo e eu coloco mais areia, ou seja, eu aumentei a massa. O que aconteceu? Ficou mais denso. Então, quando eu aumento a massa, eu aumento a densidade. Por isso, são diretamente proporcionais. Agora, quero tratar, né, a propriedade, o que acontece na água. Né? Então, a substância, né, o corpo menos denso, ele boia. Menos denso do que a água. Então, os ossos, por exemplo, não, quero dar um exemplo melhor. As pessoas gordas e as pessoas magras na água. Por que os gordos boiam com mais facilidade do que as pessoas magras? Bom, porque a gordura ela é menos densa do que o músculo. Ou seja, acredito que você já deve ter visto. 1 kg de gordura é mais ou menos isso daqui. E 1 kg de músculo é tipo isso daqui, assim. Então, assim, ele é menor, porém, o menor não é a palavra mais adequada, tá? O músculo, ele é mais denso, ou seja, tem mais peso, consequentemente, mas só pensa em densidade nesse momento. Então, inclusive, se nós formos ver os nadadores profissionais, como o Michael Phelps, a maioria dos profissionais de natação são homens brancos. Por quê? A densidade do osso de um homem branco é menor do que uma densidade de um osso de um homem negro. Então, também, né, claro, o osso, por exemplo, temos ali o LeBron James, Michael Jordan, que tem ossos, são negros, né, ossos mais densos, eles resistem melhor, né, a saltos, a força, a impacto. Então, tem as suas vantagens e as suas desvantagens de ter um osso denso ou um osso não denso. Inclusive, aproveitando essa coisa de boia ou não boia, quero dar o exemplo de um cadáver. Uma pessoa morta. Você acha que uma pessoa morta ela boia ou afunda? Então, a resposta é simples. Ela boia. Por que ela boia? Primeiro, já tem animais ali, já tem organismos decompondo ela, ou seja, comendo ela. Eu sei que é meio ruim pensar numa pessoa afogada ali, mas tratar só em fato mesmo. Então, temos organismos comendo ela, ou seja, a massa diminuiu. O que acontece com a densidade? Diminuiu. Quando a densidade diminui, sobe, certo? Boia. Então tá. E outro fator é que os micro-organismos internamente do corpo, que, por exemplo, você tem os micro-organismos aí, só que você está vivo, né? Então ele está trabalhando normalmente e tal. Porém, quando você morre, eles têm que fugir e ir para outro organismo, né? Então, ao eles tentarem, esses micro-organismos saírem do seu corpo, através dos seus buracos, né? Eles liberam gases. Ou seja, aumentou o seu volume. Quando aumenta o volume, o que acontece com a densidade? Diminui. Diminuiu, o que acontece com o corpo? Boiou. Então, boiou tanto porque a massa diminuiu, quanto que o volume aumentou, tá? Então, vamos mais exemplos. O exemplo aqui é muito bom. O balão de gás hélio. Por que ele sobe? Ele não é feito de ar?
É o hélio, né? A densidade do hélio, ele é menor do que a densidade do ar. Por isso que ele sobe. O mais denso sobe, ok? Então, por exemplo, ar quente. Ar quente é menos denso do que o ar frio. Mas ainda eu quero dar um exemplo no final, que é bem interessante, mas só para você fixar mesmo. Menos denso sobe, ok? Outro exemplo. Os pássaros. Por que os pássaros voam? Eles têm ossos, não tem? O osso, será que deles é menos denso do que o ar? Sim. Por quê? Eles têm ossos pneumatóforos. O que isso significa? Que tem ar, pneu vem de ar, né? Então pneumonia também, né? Mas, enfim, pneumatóforos é porque tem furos dentro do osso dos pássaros, dos ossos dos pássaros. Então isso faz com que a densidade do osso dos pássaros sejam menores, sejam menos densos. Por isso que eles conseguem voar com uma certa facilidade. Mais exemplos. Por que o balão de ar quente sobe? Lembra que eu falei? O ar quente, ele é menos denso, por isso que ele sobe. Por que ele é menos denso? As moléculas de ar, elas estão mais agitadas. Ou seja, elas se movimentam mais e elas estão mais querendo soltar, querendo expandir, sabe? Elas estão mais afastadas. E isso faz com que o balão, ele incha e o volume dele incha. E o que acontece com o volume? Quando o volume sobe, a densidade cai. Então, por isso que o balão, se não tivesse o ar quente, ele não iria subir. Então, o balão de ar quente só sobe por conta do ar quente, tá? Então, vamos lá. Mar Morto. Por que é mais fácil flutuar no Mar Morto, boiar ali no Mar Morto, do que numa piscina da sua casa, por exemplo? Porque no Mar Morto ele tem muito sal. E o que acontece? Quanto mais massa, mais densidade. Então, já que o corpo, aquela substância, tem mais densidade, o meu corpo lá é quase nada. Por exemplo, se eu tenho uma piscina, né, que ela é praticamente pura ali, a água, claro que não é pura, senão seria destilada, né, mas a densidade dela é baixíssima. Então, se a gente não fizer esforço nenhum, a gente afunda, né? E aí, quando a gente mistura aquela substância, o sal, na água, ela transforma mais denso, ou seja, se aproxima ao peso do nosso corpo, certo? A densidade do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele não vai baixar, ele vai boiar com mais facilidade. Eu não sei se deu para entender, eu espero que sim. Mas, outro exemplo, a osteoporose, uma doença, né, muito comum em pessoas já com terceira idade, que acontece com que o osso do indivíduo, ele fique com alguns poros, então alguns furos, né? O famoso caso, né, que a gente pensa, né, poxa, o vovô caiu ali, quebrou o osso. Não, muitas das vezes o osso quebrou e ele caiu, sabe? Então, por quê? Porque o osso está frágil, porque ele está menos denso, ele está com menos matéria ali, né? Se decompôs o osso. Então, esse também é muito comum, né? Mas para vocês saberem que algo que perde densidade, que o tema aqui é densidade. E por último, que é o exemplo que eu falei que ia dar, eu acho que vocês já devem ter assistido, que ficou muito famoso no YouTube, um exemplo de um drone que foi perdido, né? Um drone acho que de mais de 40 mil reais, alguma coisa assim, bem caríssimo. E ele tentou passar por cima do vulcão. Só que não foi a lava que pingou e consumiu o drone, não. Ele estava passando bem alto, só que pelo fator do ar quente, ele parou e caiu. O que aconteceu? Lembra, o ar quente, ele sobe, porque ele é menos denso. O que faz o drone voar? O drone, ele tem as suas hélices, né? E as suas hélices, elas empurram o ar para baixo. Então, ele faz esse levantamento e ele sobe, tipo, empurrando o ar para baixo. Então, quando o ar ele tá na temperatura ambiente ou tá frio, as moléculas elas estão mais juntas, então elas estão mais densas. Então, por isso que ele consegue voar com mais facilidade. Agora, quando tá quente, as moléculas estão separadas, então quase não tem oxigênio ali. Então, quando ele tenta voar, ele não empurra nada.
porque não tá denso aquele ar, entende? Então por isso que o drone, quando ele passou pelo vulcão, ele acaba não conseguindo voar, porque ele não tem o que empurrar no ar, certo? Então, bom, eu acho que vocês gostaram desses exemplos, eu espero que sim. Eu gostei muito de dar essa aula, acho muito divertido esse assunto. Eu espero que tenha ficado claro o objetivo. Se alguma coisa ficou com alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, deixa o like, se inscreva. Tamo junto, tenha um ótimo dia, aí se divirta. Tamo junto.